Ok? Muito bem. Primeiro eu quero ouvir o bom dia. Bom dia. Maravilha. O pessoal está com energia. Eu quero dizer que nós somos uma família. E pelo fato de nós sermos uma família, pode ser que eu cometa alguns equívocos e alguns erros. E pode ser também que eu me extrapole no tempo. Eu vou pedir uma gentileza, porque a matéria é densa. E de verdade, de coração, quando fui convidado para vir aqui, eu tentei trazer alguma coisa para vocês que a gente possa dividir o conhecimento, para que a gente possa superar esses desafios e construir as pontes. E a sucessão é um tema bastante interessante e um tema muito complexo, porque a sucessão pouco tem sido reformada nos adventos dos códigos. Então a gente acaba trazendo as regras da sucessão ainda lá de 1800 e alguma coisa. Então pouca coisa muda, então as palavras são difíceis, a gente tenta entender. Maioria advogado? Estudantes, quem são? Estudantes, acadêmicos? Ok. Se eu estiver falando alguma coisa e vocês não entenderem, fiquem tranquilos que eu vou disponibilizar todo o material para vocês vão poder estudar com calma, tá bom? Então vamos lá. Sucessão. O que é esse contexto de sucessão? O que nós estamos falando sobre sucessão? Vejam só, Código Civil, artigo 1784. Aberta a sucessão, a herança transmite-se desde logo aos herdeiros legítimos e testamentários. Quando que abre a sucessão? A sucessão ela se abre com o falecimento. Nós, quando nascemos, nós adquirimos as personalidades, adquirimos a personalidade civil, né? E quando morremos, esta personalidade, então, ela vai deixar de existir. E abre-se, então, este momento da sucessão. E aí, para os meus colegas que já atuam, que já conhecem um pouquinho desse conceito de sucessão, nós temos aqui desde logo. Morreu? Eu preciso esperar o inventário, professor, para tomar posse? Não, desde logo é o princípio da saicínia, um princípio de origem francesa, que estabelece que a posse dos bens do falecido se transmite aos herdeiros imediatamente. Olha que interessante. Significa que a posse, ela é transmitida entre as gerações. O inventário, ele tem um condão de regularizar isso, transmitir a propriedade, mas a posse não. Então, o princípio da saicínia. Morreu, automaticamente você já entra na posse. E entra na posse como? Entra na posse em condomínio com os demais herdeiros. Então, aquele cliente que vem no seu escritório, doutor, faleceu. E agora, o que eu faço? Não se preocupe, como que é a sua relação com os demais herdeiros? Eu sou muito amigo de Tinhoco, mas Zinho já não falo com ele. Vocês todos vão trabalhar isso de uma forma regulamentada pelo condomínio, ok? Então, nós temos dentro desta sucessão duas qualidades de herdeiros. Nós temos os herdeiros legítimos e os herdeiros testamentários. Quem são os herdeiros legítimos? Eu sou legítimo como herdeiro. A sucessão legítima confere-se na seguinte ordem: aos descendentes, os filhos do falecido, em concorrência com o cônjuge sobrevivente. Então, o cônjuge sobrevivente, ele é herdeiro legítimo, mas como tudo no direito tem uma exceção, nós temos o salvo. Salvo quando? Salvo se ele for casado no regime de comunhão universal. Legal! Porque quando a gente casa no regime de comunhão universal, imediatamente nós nos tornamos proprietários de todos os bens. É uma das formas de aquisição de propriedade. Então eu não posso ser herdeiro, porque já sou meeiro, a metade já é meu. Seria injusto até eu receber metade e herdar um pedacinho do outro, daquele quinhão. Então,
A lei diz que aos descendentes e concorrentes com cônjuge, salvo se casado ou na separação obrigatória. Qual que é a separação obrigatória, pessoal? Separação obrigatória é aquela que não decorre da vontade da parte. É aquela que decorre da lei. Quando que é? Quando você tem lá aquela idade, né? 70. Você. Por que isso? Para proteger realmente o patrimônio. Se aquela pessoa que está convivendo, o senhor já de 70, trabalhou, lutou, viveu e descobriu o amor novamente com uma moça de 30, 25, 20, 22, a gente não sabe os mistérios do amor. Se ele quiser deixar bens, ele vai testar, fazer um testamento. Ele pode deixar até 50% para ela. Os outros 50% são dos herdeiros legítimos. Então ela não vai entrar. Tá bom? Também, no regime da comunhão parcial, o autor da herança não houver deixado bens particulares. Bens particulares são aqueles adquiridos por mim. Eles não se comunicam na comunhão parcial, tá? Aos ascendentes e concorrascendentes, mamãe, papai, a sogra e o sogro, em concorrência com o cônjuge, olha o problema, né? E também ao cônjuge sobrevivente ou colateral. Então os incisos eles vão passando. Tem descendente? Não. Tem ascendente? Não. Tem colateral? Nossa palestra, ela é uma palestra dinâmica. Quem tiver celular com leitor QR e quiser já acessar, eu fiz um mapinha para vocês entenderem o que é esse negócio de colateral, descendente e ascendente. Então vocês podem abrir a câmera do celular ou depois pega o meu material, vai na tela do computador, mira que vocês vão conseguir abrir o link automaticamente, tá bom? Então eu deixei isso para vocês, para quê? Decújo, cônjuge, companheira, filho adotivo, filho de primeiro grau, neto, irmão, até onde eu posso? Até onde vai esse tal de colateral? Será se o sobrinho vai herdar, não vai herdar? Então eu fiz uma linha muito explicativa para que vocês possam imprimir isso e deixar lá na gaveta. O cliente vai no escritório e aí vocês vão tirar isso da gaveta e vão poder ter a oportunidade de, junto com o cliente, já poder falar como vai ficar o aspecto sucessório, já fazendo essa projeção na consulta que vocês vão fazer. Ok? Então, linha colateral transversal herda até o 4º grau, artigo 331 do Código Civil. 5º, 6º não herda, e os impedidos de casar, apenas fiz uma correlação entre si, testemunha até 3º grau. Significa que até o 4º grau eles herdam. Então aquele primo distante, bem distante, de repente ele pode se tornar milionário e ganhar na cena. Aquela herança tão esperada, só que você às vezes descobre que aquela herança tão esperada também tinha dívidas e o herdeiro que recebe também paga. Então isso pode se tornar um problema. O advogado que enfrenta os desafios da advocacia tem que conhecer para poder orientar melhor o seu cliente, e obviamente que isso também nos ofere renda. Por quê? Porque nós vamos indicar caminhos para os clientes, caminhos que muitas vezes pode fazer com que ele economize 5 milhões, 10 milhões. Quanto custa uma consulta dessa? Tá bom? Então eu quero dizer para vocês que os herdeiros legítimos herdeiros legítimos é diferente de herdeiros necessários. Os herdeiros necessários estão dentro dos herdeiros legítimos. E qual que é a diferença disso? Os herdeiros necessários estão estipulados no artigo 1845. São os descendentes, os ascendentes e o cônjuge. E aí eu falo, aquele primo lá de 4º grau, ele é um herdeiro necessário? Não, mas ele é um herdeiro legítimo. Mas para que isso? Para que isso? Por que eu tenho que diferenciar legítimo do necessário? Os herdeiros necessários são aqueles que têm direito à parte legítima da herança. É a parte
que você não pode dispor. Significa que se eu deixei para o meu cuidador, para a cuidadora, 70% eu posso? Não. Mas, em tese, né? Tem herdeiros necessários? Tem. Não. Tem herdeiros necessários? Não tem. Só tem herdeiros legítimos, só tem o primo distante. Então eu posso dispor. E o legal disso tudo é que você tem todo o contexto de doações beneficiosas, etc, que poderiam ser feitas, ok? Estou passando rápido porque minha tarefa é densa e nós estamos fazendo uma introdução de sucessão, depois a gente vai entrar no aspecto processual, tá? Trago para vocês, então, 2 julgados bastante interessantes, julgados servindo de base para os nossos entendimentos de cônjuge, tá? Até onde vai, nós estamos passando por transformações do direito de família. Nos últimos anos, o direito de família se renovou completamente, nós saímos daquele aspecto patrimonial, patriarcal, nós estamos vindo para contextos de felicidade, contextos de inclusão, então nós temos novas formas de família. Recurso especial 646721 com repercussão geral reconhecida, foi admitido. É inconstitucional a distinção de regimes sucessórios entre cônjuges e companheiros previsto no artigo 1790, devendo ser aplicado nas hipóteses de casamento, quanto na união estável, regime de 1829. Depois deste julgamento, que abriu um precedente, esse julgamento, ele é um julgamento entre partes, foi o primeiro julgamento, contou com o apoio do amigo do processo, o amicus curiae, da ADFARS, do IBDFAM. Então, nós tivemos aqui o RE 878694, que aí produziu efeito para todos, erga omnes, que foi uma ação declaratória, que teve, olha que legal, Instituto dos Advogados Brasileiros, teve o IBDFAM, teve a ADFARS, teve diversas entidades que puderam participar, opinar, colocar o seu ponto de vista, e nós tivemos uma transformação profunda dentro do aspecto da sucessão, declarando então, no sistema constitucional vigente, é inconstitucional a distinção de regimes sucessórios entre cônjuges e companheiros, devendo ser aplicado o regime estabelecido pelo 1829. Olha só que aqui equipara a união estável ao regime da comunhão parcial. E o que é interessante quando isso ocorre? Quando isso ocorre, aquela companheira que não presume sequer esforço comum, presume-se esforço comum, ela vai participar como meeira dos bens adquiridos na constância do casamento e herdeira em relação aos bens particulares, aqueles bens que o seu pai construiu lá atrás. Aproveitando. E nem a questão do lapso temporal, né? Não. Da união estável. Aquela história tem tanto tempo. Não, união estável não tem. Existem os pressupostos de união, que hoje está extremamente confuso. Hoje virou tudo é união estável. Quando aproveita, e não é união estável quando não aproveita. Né? Basta juntar fotografias, eu vou falar um pouquinho sobre esse aspecto processual, do reconhecimento da união estável no bojo do inventário, sem sequer abrir o aspecto probatório. Está ali, acabou. A união estável vai herdar os bens particulares, mas os bens particulares o papai construiu com a mãe, separado. Mas é meu, era justo? Não. É da colega. Vai ter que fazer condomínio, vai ter que dividir o IPTU, vai chegar no final do mês, você vai ter que bater na porta da casa dela e falar assim, vamos pagar o IPTU? Não vamos, porque vai vencer, meu nome vai para o Serasa. Finalmente, então, de uma maneira bem abrangente, bem rápida, aspectos processuais. Processual da sucessão. O processo de inventário de partilha deve ser instaurado dentro de 2 meses a contar da abertura da sucessão. Qual que é a abertura da sucessão? Isso. Abriu, faleceu. O Código de Processo Civil
manteve o rito especial, manteve-se para a sucessão. Os procedimentos especiais, a grande maioria acabou, não existe mais busca e apreensão de criança, né? Não existe mais as ações cautelares, hoje a gente tem a tutela de urgência, tivemos uma grande transformação, mas aqui na sucessão ficou. Então, é um rito especial. Processo de inventário instaurado dentro de 2 meses a contar da abertura da sucessão, ultimando-se nos 12 meses subsequentes. Quiçá fosse assim, né? Já pensou? A lei determinando o prazo para o juiz e o juiz cumprindo nos 12 meses, mas às vezes não é nem culpa do juiz. Eu vou mostrar para vocês que às vezes não é culpa do juiz. O juiz até quer acabar com o inventário o mais rápido possível, mas as partes não deixam. Então, processo de inventário dentro de 2 meses. Existe alguma multa se não abrir em 2 meses? Processualmente falando, é um prazo impróprio. Não há multa, não há penalidade. Eu posso abrir inventário daqui a 20, 30, 40, 50 anos. Sempre lembrando que se eu abro o inventário daqui a 50 anos, se aplica a lei no momento do falecimento. Então, eu vou ter que ir lá no Código Civil de 1916, estudar o Código 16, vou ter que analisar todo aquele contexto. Processualmente falando, aplica-se qual? O Código? Não. Tempus regit actus, o direito intertemporal, atinge o processo e o processo ele vai ser regido pelo momento do protocolo. Protocolou, então, na vigência do Código 2015 que vai valer, tá bom? Mas o direito material, o Código Civil, é o Código Civil de 1916, porque você vai ter que fazer uma análise o que o Código pensava. Por que isso? Porque nós temos o princípio da saicine, você já adquiriu aquela posse. Automaticamente, o que a gente vai fazer é só regularizar. Então você adquire ela no Código de 16. Lei Estadual, número 7.850, dispõe sobre o imposto ITCMD, que é um imposto que o governo, que o Estado cobra pela transmissão causa-mortes ou doação. A doação, quando o meeiro renuncia à herança. Não existe isso, gente. É confuso, às vezes, a gente se confunde. Chega o meeiro e fala, eu vou renunciar em favor dos meus filhos. Não, você não vai renunciar a nada. Você vai doar em favor dos filhos. E aí você precisa acessar essa lei. Por quê? Porque ela vai falar que existem percentuais distintos para a doação, existem percentuais distintos para a sucessão. Por exemplo, 1.500 UPF, Unidade Padrão Fiscal, né? Acho que é R$132, até 1.500 UPF, para a sucessão é isento de pagar imposto para a sucessão. Na doação é só 500, olha a diferença. Então, o advogado do direito de família, o advogado de sucessão, ele tem que saber também de direito tributário, ele tem que entender, ele tem que conhecer aqui para poder dar a melhor orientação. Porque muitas vezes você vai fazer a doação, não compensa. Você vai falar ali, você vai fazer uma análise, você está achando que vai ter isenção, no final acaba cobrando, e vai cobrar quando? Muitas vezes cobra depois do inventário, 4 anos depois, você é surpreendido com um termo de notificação, NAIP eles falam, né? Auto de infração, e você vai ter que fazer o pagamento desse imposto, ok? Então, dentro deste conceito aberto à sucessão, estipulado o contexto, nós temos 2 formas de fazer inventário. 2 maneiras de fazer inventário. Nós temos o inventário extrajudicial e nós temos o inventário judicial. O inventário extrajudicial, ele já tinha, o Código de Processo Civil trouxe apenas, manteve a redação, já existia isso, tá? E ele diz aqui, parágrafo 1º do artigo 610, se todos forem capazes e concordes. Então veja só, peraí, inventário extrajudicial, requisitos, capazes, todos capazes e concordes. O inventário e a partilha poderão ser feitas por escritura pública, a qual constituirá em documento hábil para qualquer ato de registro, bem como levantamento da importância depositada. Então, se a gente não tiver litígio, não tiver briga, você vai no cartório e vai fazer, então, esse inventário extrajudicial. Consolidação das normas da Corregedoria Geral de Justiça, provimento 40/2016, ensina como é feito o inventário
extrajudicial, é importante você dar uma lida, e também a nota de orientação da ANOREG. Só o que acontece no inventário extrajudicial? Ele é rápido, ele é eficiente, ele acontece, só que você tem que pagar o imposto naquele exato momento. E muitas vezes as partes não têm condições de fazer o pagamento do imposto, até porque eles não sabem o que existe. Normalmente falece e você não sabe quais são os bens que vão fazer parte deste acervo hereditário. E às vezes tem o menor também, tem a criança. Eu entendo que o Código poderia ter incluído os incapazes, bastando o Ministério Público acompanhar o tabelião. Acompanharia, daria um parecer, isso iria para o Ministério Público, haveria um procedimento especial em relação a isso, e a gente faria tudo pelo cartório. Mas, tendo incapaz, tem que fazer, então, o inventário. Calma. Ok. Então, tem que fazer judicial. E aí, tanto no extrajudicial tem conta com a participação do advogado, gente, isso é legal, porque conta com o nosso crivo, com a nossa supervisão técnica, e também nós temos aqui o inventário judicial. Havendo testamento ou interessado incapaz, procede judicial. Extrajudicial e judicial. Judicial, eu tenho o rito comum e eu tenho o rito do arrolamento. Vamos falar um pouquinho sobre o rito comum. Procedimento especial, objetivo, sem discussões. Veja só. Eu sempre digo que o inventário, ele tem um rito objetivo, para ele ser rápido. Mas ele é muito contaminado pelas questões subjetivas, que fazem com que ele fique muito lento. É costume nós, que trabalhamos com sucessão, abrimos o inventário, temos uma expectativa que ele vai durar 12 meses, porque a lei fala 12 meses, e quando a gente se depara em alguns momentos, até o levantamento desses bens, chega um herdeiro e diz: você está lembrado quando eu tinha 7 anos que eu apanhei de papai por sua causa? Por causa disso eu não vou fazer. Gente, incrivelmente, é um procedimento com muita energia, que traz lembranças, traz saudade, e nós temos que trabalhar sim um aspecto subjetivo. Como que nós trabalhamos o aspecto subjetivo? Eu deixo para a minha sócia, Michele, que trabalha com o direito sistêmico, para que a gente possa, através do direito sistêmico, construir pontes, integrar essas feridas, para que as partes possam chegar ao denominador comum, que é o final do inventário, e dividir aqueles 10 milhões que você tem 5% se der certo. Gente, tem que chegar no final, né? Então a gente precisa de um final rápido. Mas vamos trabalhar hoje especificamente aqui com o aspecto objetivo do inventário, e eu trouxe para vocês a linha do tempo, como funciona esse rito. Então, houve o falecimento, há o luto, lembrando que você tem 2 meses, dias, horas, meses, como assim, 2 meses, você tem 2 meses para abertura. Acontece uma coisa se abrir em 3, você vai pagar, não acontece nada se abrir em 3, não acontece nada se abrir em 4, porque a lei estadual foi mudada recentemente pelo governador Pedro Táxi, que antes era 60 dias, agora é 120 dias, passou de 120 dias você paga multa. Então, antes era 2 meses para abrir estadual, agora você tem 4 para você poder abrir sem pagar aquela multinha, tá? Então eu abro dentro desse prazo, espero sarar o luto, muitas vezes vem aquele herdeiro, logo após o falecimento, no teu escritório, e fala: eu quero abrir o inventário. Não espera nem 24 horas do falecimento. E aí você sabe que você tem esses prazos, até porque você precisa esperar essa poeira baixar para muitas coisas acontecerem, né? Prazo do 611, impróprio de 2 meses, você vai fazer uma petição para o juízo informando o falecimento. Então, peraí, professor, me ensina aqui. Agora chegou a hora do vamos ver. Quando falece, eu preciso fazer uma petição para o juiz informando tudo, o bem, correndo aquela loucura atrás do documento? Não, calma. Vamos optar primeiramente pelo rito comum.
ok? Rito comum eu vou falar para o senhor juiz como uma petição de uma lauda. Lá no escritório nós condensamos a petição, fazendo uma lauda só para ficar bonito, uma folha só, né? Coloca a letra aqui bonitinho para dizer que o negócio não tem mimimi. Fulano de tal, herdeiro necessário, filha tal, te qualifica, consupedâneo no artigo 611 do Código de Processo Civil, vem informar o falecimento de fulano de tal, pelo que requer a nomeação do inventariante para apresentação das primeiras declarações. Só isso. E o valor da causa. Qual é o valor que eu coloco na causa? Gente, veja só, vocês estão inventando. Acabou de falecer, ninguém tem dinheiro, o dinheiro está bloqueado, aquele cartão que você tinha, você não pode mais usar. As procurações que tinham, todas elas perderam a validade. Artigo 291. Toda causa será atribuído o valor certo, ainda que não tenha conteúdo econômico imediatamente aferível na ação em que há acumulação de pedido. Qual é a sugestão? Coloque um valor de causa simbólico. Simbólico. Para quê? Para que vocês não tenham que fazer um pagamento de custo imediato. E vocês vão dizer o quê? Senhor juiz, nas causas de inventário, quem é responsável pelo pagamento das custas é o espólio. Desta feita, requeremos que seja postergado para, após as primeiras declarações, o pagamento das custas. Gente, é fácil, simples e objetivo. Olha lá, estou trazendo jurisprudência, quem tiver acesso ao material pode pegar, tá bom? A requerente pretende a concessão de benefício de justiça gratuita sob o fundamento que não possui condições de arcar com as custas. Para análise do requerimento, a capacidade financeira do espólio e não da inventariante ou dos herdeiros. Então não adianta falar que você não tem dinheiro, se o espólio tem dinheiro, porque quem vai pagar é o espólio. Quando? Depois da apresentação das primeiras declarações. Legal? Então vocês vão conseguir protocolar a ação dentro do prazo legal e não vão ter que ficar se matando atrás de documentação para apresentar as primeiras declarações, herdeiro, se ninguém fala nada sobre isso agora. Aí o juiz, o que ele vai fazer? Após as primeiras declarações, após essa petição, você vai ser nomeado como inventariante no prazo de 20 dias, presta o compromisso. Esse compromisso vai dizer que você vai seguir com o inventário para a melhor comodidade dos herdeiros, para que haja uma divisão equânime do patrimônio. Perfeito. Apresenta as primeiras declarações com calma. Isso já foi 2 meses quando isso acontece. 2 meses depois você já está trabalhando, já reuniu o documento. Com o termo de inventariante você pode ir nos bancos, você pode ir no INDEA para ver se tinha gado, você pode levantar todas as informações e aí você vai prestar essas declarações, nome, estado, idade, domicílio, do autor da herança, os herdeiros, qualidade, se tinha imóveis e a qualidade, qual o valor atribuído, se tinha bens móveis, se tinha joias, se tinha ação, se tinha tudo. Vocês vão discriminar, por mais que seja superficial também, nas primeiras declarações existem bens que vocês não sabem ainda, e vai pedir o quê? A citação dos herdeiros. E aí eu quero ensinar para vocês o pulo do gato. O pulo do gato que vai fazer com que a palestra de hoje seja especial. Na realidade, eu fiz tudo só para chegar nesse pulo do gato de hoje, né? Então veja só, olha o pulo do gato. Depois que eu trouxe todo mundo, depois que eu citei, depois que eu apresentei as primeiras declarações, eu vou trazer os herdeiros e falar, pessoal, está tudo aqui, e a gente agora vai ter que fazer um plano de partilha e vai ter que pagar esse imposto. E agora? Porque a gente vai ter que fazer o pagamento, uma hora ou outra, tem que pagar esse imposto. Eis que, quando você apresentar as primeiras declarações, lembra que você já não pagou a custa. Você postergou a custa para depois. O que nós vamos fazer aqui? Nós vamos converter, se todos forem concordes, se todos estiverem de acordo, isso é bom porque a gente evita a briga, mostrando que é muito mais prático converter para o rito do arrolamento do que brigar.
Porque quando a gente converter para o rito do arrolamento, olha lá, a partilha migrável celebrada entre partes capazes será homologada de plano pelo juiz, com observância tal. Quando o valor dos bens do espólio for inferior a 1.000 salários mínimos, processo de enrolamento. Então, se você tiver um inventário, e mesmo que tenha briga com menos de 1.000 salário mínimo, arrolamento. Então, você fez as primeiras declarações, você viu que o papai não deixou nada para vocês, não tem nem bens, porque consumiu tudo. Né? Então, ok, perfeito, vamos para o arrolamento. Ou sendo amigável. E o que é legal dela ser amigável? Olha lá. Ressalvada a hipótese prevista no parágrafo único, não se procederá à avaliação de bens do espólio. Vocês vão atribuir um valor que normalmente se razoabiliza dentro do que se paga de IPTU. Vai lá no carnê de IPTU, vê quanto que está sendo o valor venal. Vocês não estão usando de má fé processual, vocês estão mostrando para o juízo que o valor que se cobra, o valor venal é esse, atribuído pela Fazenda Municipal. No arrolamento não serão conhecidas e apreciadas as questões relativas ao imposto. E aí vocês vão ter esta jurisprudência da segunda Câmara de Direito Privado, que vai dizer o seguinte, na forma do novo CPC não exige juntada de certidão ou isenção de TCD antecipadamente. Não há que se falar em prejuízo ao fisco diante da homologação da partilha. Olha que legal, sem pagar o imposto, vocês vão conseguir a homologação da partilha. O imposto será pago na averbação, até porque a lei estadual diz que no momento da averbação tem que se apresentar o comprovante de pagamento. Não há prejuízo para o fisco. Vocês que são advogados, que precisam ter um rito do inventário rápido, despachar isso rapidamente do escritório, chega muitas vezes no momento de pagamento do imposto, o inventário ele não anda, ele para, ele trava. Então, vocês vão poder usar essa jurisprudência da segunda Câmara e também a primeira Câmara tem pensado assim. Olha, o Tribunal de Justiça tem pensado que não precisa comprovar, vai ser homologado a partilha. Tchau! Eu quero o meu 5% do quinhão que eu falei que eu ia conseguir para você. A tabela do AB faz 5%. 5, 10, 15, depende do grau de dificuldade e da quantidade de bens que vocês vão encontrar, advogados. Né? Então, duas jurisprudências bem interessantes para vocês. Mas vamos supor que não deu briga, não deu certo, não deu para fazer pelo rolamento, a gente precisa voltar. Veja só. Citação dos herdeiros após as primeiras declarações e abertura para o prazo de impugnação. Aí o prazo de impugnação vai dizer que não concorda com o valor, está sonegando bens, mas não prova nada. Ou está realmente trabalhando, não está trazendo e vir aquela lambança geral. Concluídas as citações, abre vistas para as partes pelo prazo de 15 dias para arguir erros, omissões, sonegações. Inventariante, não, você não poderia ter sido nomeado porque você era uma namorada, você não vivia em união estável. Você vai reclamar desta forma, tá? Vamos lá. Só que o inventário, o inventário ele tem um rito extremamente estreito. O inventário ele tem um rito extremamente reto. Eu vou dizer que ela não pode ser união estável, eu vou ter que juntar a matéria de prova. Olha só que interessante. Jurisprudência, pendente controvérsia, por pequena que seja, a demandar produção de prova e reclamar da contraditória, descabida a discussão no inventário. O que ele vai fazer? Ele vai suspender o inventário e vai mandar para as vias ordinárias. Continua sendo na vara de família, continua do mesmo jeito, só que agora o rito, ele segue o rito do CPC, que vai ter prova, dilação, pode botar aí 10 anos para esse inventário terminar. Só que ela, muito esperta, ela tem fotos, morava no mesmo apartamento, ela que pagou a conta do hospital, então você já juntou tudo isso, precisa de dilação probatória? Não. Então, o reconhecimento de união estável em sede de inventário é possível quando esta puder ser comprovada por documentos incontestes nos autos do inventário. Aí você não vai mandar, você está defendendo a cônjuge, você vai dizer que a união estável e trouxe toda essa gama de documento. Acabou. Dentro do próprio inventário o juiz reconhece. Eu não vou para a via ordinária. E aí você está acelerando o processo de inventário, como eu estou tentando acelerar para a gente terminar no tempo habitual. Né? Então veja só, no prazo estabelecido,
o herdeiro obrigado à coleção conferirá por termos altos. Então, dentro do prazo, você que está entrando, você tem que dizer que houve colação. O que é colação, gente? Só para vocês entenderem. Você não pode doar mais do que a parte legítima quando há prejuízo para um herdeiro necessário. Lembra que eu falei do herdeiro necessário lá na ponta? O herdeiro necessário ele tem 50%. No momento da doação do ou para um outro herdeiro, você está atentando contra o patrimônio dele. Então, naquele momento, você não podia ter doado. Então, você vai entrar com uma ação declaratória de doação oficiosa. Por que uma ação? Porque eu preciso das vias ordinárias para poder provar que aquele bem, naquele momento, não podia ser doado. Tá bom? Então, se a matéria exige dilação probatória, o juiz remeterá as partes às vias ordinárias. Então, citação dos herdeiros, decisão da impugnação, decisão da Fazenda Pública, e vocês, advogados, têm que falar para a Fazenda Pública escrever. Eu concordo com a avaliação dos bens. Por quê? Porque se a Fazenda concordar com o valor da avaliação, o fato gerador é calculado em cima daquela manifestação. Se a Fazenda se omite quanto a isso, vocês podem ter uma cobrança adicional de imposto no futuro, prejudicando o cliente de vocês. Sempre lembrando que o inventariante ele é o responsável pelo pagamento do imposto, solidariamente ao espólio. Então, o inventariante que paga o imposto, caso não seja recolhido na sua integralidade. Manifestamos as últimas declarações, que eu digo, não tenho mais herdeiros conhecidos e eu não tenho mais bens a inventariar. O inventariante poderá emendar ou aditar ou complementar as primeiras declarações na última declaração, só que eu só posso arguir sonegação ao inventariante depois de encerrada a descrição dos bens. Então, lembra aquela impugnação que você impugnou? Ok, mas você não pode arguir na impugnação sonegação de bens porque o inventariante não deixou, a não ser que ele fale nas primeiras declarações que não tem mais bens a inventariar. Vocês, advogados, esse outro publicado, só vão dizer que não tem mais bens a inventariar no momento das últimas declarações. E aqui reside um problema. Por quê? Se eu só posso arguir sonegação inventariante neste momento das últimas declarações, quando você achou que você ia receber o seu percentual e acabar o inventário, começamos outra discussão. Porque o inventário vai ter que ser suspenso, porque agora o inventariante que sonegou bens. E aí começa toda a discussão novamente, tá? Finalizando, ok? Se um dos interessados for nascituro, o que lhe caberá será reservado. Então você como inventariante, se for nascituro, não nasceu ainda, você está no curso do inventário, você vai reservar um pedacinho da herança para aquela criança. Se ela nascer sem vida, você vai então partilhar em sobrepartilha esse tempo. Se ela nasceu com vida e morreu logo após, você vai ter que abrir um novo inventário. Tudo bem? Lembrando que a gente faz isso através das 12 imagens para a gente poder saber se nasceu com vida ou não. Tá? Então o julgamento do inventário, terminou o inventário, reservei, e eu deixo aqui o artigo 669 para sobrepartilha. Então eu termino o inventário, julgo esse inventário, e aí se tiver algum bem que a gente vai descobrir depois, por algum motivo isso não entrou, não ingressou dentro do inventário, uma terra que vocês não conseguiram localizar porque era posse, vocês vão abrir a sobrepartilha e se processa a sobrepartilha nos autos do inventário. Então vocês vão desarquivar este procedimento e vão fazer a sobrepartilha. Meu Deus do céu, o churrasco me deu até água na boca que eu fiz de... E se caso aparecer um novo meio necessário? Problema. Fechando. Esse é um problema, porque se aparecer um novo herdeiro, aqueles que receberam a mais vão ter que devolver de alguma forma o dinheiro.
Aqueles que receberam, porque quando você recebe a herança, você se torna responsável pelas dívidas do espólio. E aí você vai ter que fazer uma nova partilha. Por quê? Porque aquele herdeiro, ele ficou de fora. Às vezes existe má fé, e aí se há má fé, o inventariante acaba respondendo por isso, porque ele não trouxe. E às vezes há desconhecimento mesmo. Às vezes, eu tenho um processo que nós estamos no curso de inventário, em que eu ingressei com uma ação de reconhecimento socioafetivo pós-mortem. Não estou falando de adoção. Não vou fazer DNA, não é filha dele. Mas ele chamava a criança e a criança chamava ele de pai. Fizemos uma perícia psicológica, ficou determinado que a criança o tinha como pai, e baseado no artigo 227 da Constituição, o princípio do melhor interesse e prioridade absoluta da criança, nós vamos trazer ela para o inventário. Então imagina que se já tivesse feito a partilha, o que vai ter que fazer? Aí o que o juiz fez? Nós entramos, dentro do inventário nós falamos, eu estou alegando prejudicialidade externa. Por que isso? Porque o meu inventário não pode continuar enquanto essa questão não for decidida. O juiz falou, não tem problema, a gente vai reservar, como se ela fosse nascituro, nós vamos reservar um pedacinho. Se não for procedente a ação, a gente divide na sobrepartilha. Se não, esse quinhão já está reservado para a criança. Ok? Pessoal, QR Code também, quem quiser, essa palestra está disponível. Só clicar aí, vocês podem baixar o PDF e estudar em casa com calma, as jurisprudências. E é isso, eu espero ter passado um pouquinho para vocês. Podemos fazer um curso, um mini curso de sucessão, de construção. Né? Então, a gente pode construir petições, a gente pode simular modelos com tempo. Trago para vocês, vocês fazem a petição, a gente corrige, debate, discute. Num outro momento, fica a sugestão aí para vocês. É difícil fazer, porque tem que ter espaço, né? Tem toda coisa, mas a gente está à disposição. Legal, galera? Obrigado, viu? Vamos lá. Obrigado. Para fazer os advogados, os alunos, fazerem uma pergunta. Ai, meu Deus, agora agora é a hora de responder. Professor, como a maioria da nossa plateia e muitos acadêmicos aí, eu gostaria que o senhor explicasse para nós a diferença da transmissão da posse e do inventário. Vamos lá. O inventário, ele é um instituto para que você regularize perante os demais herdeiros a sua posse. Adquirindo, inclusive a posse de forma unitária. Quando há o falecimento, você entra na posse daquele bem, exercendo uma composse pró-indiviso. O que é isso? Todos os herdeiros são copossuidores daquele bem. Imagine uma casa que é um bem passível, a princípio, de indivisão. Uma casa. Todos os herdeiros estão na posse direta ou indireta, mas estão na posse daquele bem. E o que acontece quando ele está na posse? Ele pode reivindicá-lo. Então significa que se tiver qualquer atentado, ele pode entrar com uma ação de reintegração de posse, mesmo que ele não esteja morando naquela casa. Agora, o inventário ele regulariza. Já pensou aquela irmã que muitas vezes não fala com a outra? Como que elas vão lidar com esse? Eu não quero ser sócia da minha irmã nesta casa, nesta posse. Ok, então tem dinheiro, eu vou te indenizar, vou te pagar a sua parte e eu fico sozinho com ela. Respondi? Se não tiver herdeiro até o quarto grau, para quem vai a herança? Para o Estado. Né? Vai para o Estado. Então existe uma busca. Claro, eu acho que até antes de ir para o Estado, porque quem é interessado é a Procuradoria, Mas né? vamos supor que tenha um herdeiro de quinto grau. Não vai. Vai para o Estado. Vai para o Estado. Até a limite, quarto, quinto, tchau.
O herdeiro de quinto grau, se ele for inteligente, ele pode cuidar da área e talvez adquirir por uso campeão, mas não é o caso. Aqui do lado da prefeitura, ali atrás do compra, tinha uma casa que me disseram que era objeto de herança. E não tinha ninguém para assumir essa herança. Né? E aí o que aconteceu? Acabou que a casa foi demolida porque invadiram a casa e tal, e o Estado não foi hábil para pegá-la e acabou que outros acabaram. Não, acabou porque invadiram ali e tal, destruíram a casa. Mas na verdade entraram com os campeões. Tá, então pronto. Já construíram e entraram com os Então pronto. Cumpriram com a função social da propriedade. Né? No extrajudicial, pode ser feito no sistema de arrolamento? O extrajudicial ele não vai entrar no sistema de arrolamento nem comum, ele é o extrajudicial, que de certa forma é muito mais rápido do que o arrolamento. Por quê? Você vai até o cartório, todos capazes, vocês vão fazer uma escritura pública, aonde vocês já vão definir como vai ser feita a partilha, e no momento do pagamento do imposto, nenhum ato será lavrado sem o comprovante de pagamento do imposto. Não se lavra. É que não era o cartão de BG. Comprovou, detalhes, né? Comprovou o pagamento do imposto, feito o pagamento, automaticamente é lavrado, e esta escritura, ela tem efeitos para fins de averbação junto ao cartório de registro de imóvel de cada propriedade. Então você vai levar a escritura para falar, eu quero averbar junto a este imóvel. Então ele vai ganhar uma nova matrícula e aí você vai se tornar proprietário sozinho ou coproprietário em composse. Ok. Porque Eu assim, gostaria só de fazer um parênteses aí, que para a averbação o valor do pagamento é equivalente àquilo que você pagou do imposto. Tá? Isso, porque é feito, ele pode ser arbitrado pelo IPTU ou por uma avaliação. porque no extrajudicial, no sistema do arrolamento, você colocou para nós a questão das custas serem menores, tanto processuais quanto ITC, né? E no extrajudicial, você tem a figura da vistoria do Estado. Uhum. Mesmo que você atribua o valor que está lá no IPTU, o Estado vai fazer. Então, talvez seja mais viável, mesmo que demore um pouco mais, você entrar pelo sistema do arrolamento, onde você tem um custo menor, do que pelo sistema extrajudicial, onde você vai pagar uma carga tributária maior. Sim. O que acontece? Se você precisa imediatamente, você está indo para Los Angeles, né? Não quero mais Brasil, e eu preciso resolver esse inventário, vai no cartório. Rápido, paga o imposto, vai pagar mais caro. O cartório, ele é instantâneo. E em 3 dias você tem que estar com o negócio pronto. Comprovou a certidão, está pronto. Não, você precisa fazer um planejamento. Não é que seja necessariamente mais barato, porque a gente consegue trabalhar tecnicamente, como eu mostrei para vocês, o valor da causa. Se você colocar o valor da causa em 5 milhões, cara, valeu 5 milhões. Se você coloca o valor da causa em R$100 e espera prestar as declarações para ter o valor exato dos imóveis, você vai fazer para depois. Então, aí vale da habilidade do advogado, vale da habilidade do profissional, que cada um que está aqui hoje dispensando a sua manhã para poder ouvir isso. Tem colega que não ouviu isso. Então ele vai lá e vai colocar 5 milhões. Perdeu. Perdeu para o cliente dele. Mas lá no final da petição, onde eu coloco o valor da causa, que seria simbólico, eu preciso escrever simbólico? Não, você vai colocar 100, por favor. Por favor, imagina. Eu acho que não. Não, por favor. Professor, Eu faço questão. Eu faço questão. Não, imagina. Não. Foi automático. É, à vontade. Não, você vai colocar que ele não tem. Aí você vai trazer essa jurisprudência que eu coloquei. Você abre só um tópico pequenininho, até para você não ter uma emenda inicial e demorar ainda mais. Você diz que não foi possível atribuir o valor da causa
em razão de você não conhecer a totalidade dos bens. Isso só será descoberto após a nomeação do inventariante. Nesse sentido, damos um valor de R$100 meramente para efeitos fiscais. Sempre lembrando, claro, que no inventário talvez não há o litígio, então não haveria necessariamente a sucumbência, né? Talvez na impugnação, no grau de recurso, alguma coisa, a gente poderia até considerar uma sucumbência. E um valor quanto maior, melhor para o advogado, porque o contrato de vocês, eu tenho certeza que está escrito que a sucumbência é exclusiva do advogado, né? As primeiras declarações, ela tem prazo? Ela, após você prestar o compromisso, o juiz ele fixa 10 dias para você prestar as primeiras declarações. Só que eu já apresentei primeiras declarações 6 meses depois, gente. Porque é um prazo impróprio, o juiz vai fazer o quê? Claro, se você é inventariante e não prestar as declarações, algum herdeiro pode dizer que você não está cumprindo com o seu dever de diligência, seu encargo como inventariante, e remove você. Pede a substituição. Pede a substituição, tá? Porque você foi pedido e não aconteceu. E pode acontecer também do juiz extinguir do processo sem julgamento de mérito. Só que às vezes a gente precisa de um tempo, você está tentando você entrou com o inventário e você mandou o pessoal lá para a Michele trabalhar com direito sistêmico, está fazendo ainda os procedimentos de constelação, para que a gente possa tentar um acordo. E aí, na hora que eu apresentar as primeiras declarações, eu já peço a conversão já por rito do arrolamento para incidir nessa característica do pagamento do imposto. Eu conheço um processo, tem 5 anos que ele entrou e não apresentou as primeiras declarações. Remoção do inventariante. Nossa. Então a gente pode considerar que a remoção do inventariante é uma sanção. Ah, é uma sanção. E aí, tá, não sei se é sanção ou prêmio, tá? Porque o inventariante, todo mundo quer ser inventariante. Mas aguentar os encargos da inventariância é muito terrível. Por quê? Porque se você não presta o bem, é sonegado. Se é sonegado, você perde a parte que lhe cabia naquele bem. Você perde o bem. Outra, você tem que prestar contas. Você tem que administrar o espólio. Cara, é muito mais interessante. Às vezes chega o cliente no escritório, eu quero ser inventariante. Calma, deixa ela. A gente vai fazer o quê? A gente está do outro lado, prestação de contas. Eu quero isso aqui. Cadê que ele me leva lá? Você é inventariante, você tem que levar lá para fazer diligências. Gente, às vezes é muito mais interessante estrategicamente não ser inventariante. Com a alteração da lei estadual para o prazo de 120 dias e o CPC fala em 2 meses. Então a gente pode entender que podemos abrir o inventário no prazo de 120 dias? Eu entendo que sim, porque não há uma punição. Qual que é a punição de você não abrir o inventário tempestivamente? Se o Estado está Mas, prorrogando, então, o Estado prorroga. Mas o CPC A multa não do tem. Estado, não do juízo. O juízo nunca aplicou, até porque eu poderia aplicar uma multa no juiz que não encerra em 12 meses. Não é direito igual, né? Mas assim, a prorrogação, ela aumentou as alíquotas. No primeiro momento eu fui extremamente contra, eu briguei, depois eu fui ler, não, é legal. Por quê? Porque antes você tinha uma isenção de imposto menor. Hoje você tem 1.500 UPF, né? E você acabou produzindo um efeito gradativo de forma que quem tem mais paga mais e quem tem menos paga menos. Eu achei que ficou legal e deu um prazinho para o advogado, né? Deu um prazinho para a gente, para a família, calma, passa o luto. Eu acho que assim, para o processo é importante passar o luto. Quando chega um processo você já quer abrir e fazer, tá, tudo bem, teu cliente que determina se vai, se não vai. Mas acontece que existem muitas coisas que estão recentes. Emoção. Lembrando, nós temos a figura aí do cônjuge sobrevivente que tem direito real de uso da casa, não importa qual seja o regime de bem. Às vezes abrir inventário rápido significa regularizar essa situação rápida da qualidade, se ele é namorado ou se ele é companheiro, né? Porque ele vai estar morando na casa e vocês, se deixarem ele morando lá, correm o risco de nunca mais tirar, né? Mas nesse caso que você colocou aí, você, quando entra com o inventário, você consegue, se o cônjuge sobrevivente não tiver outra residência, você consegue tirar ela de lá? Não, ele é cônjuge não, direito real, né?
O cônjuge sobrevivente ele tem direito, era a moradia habitual. A lei, ela vem com o aspecto de proteger esta entidade e não deixar que as pessoas vão morar na rua. Agora, existe um diálogo. Ele era cônjuge ou ele era namorado? Cônjuge, companheiro, que agora equiparou, ou ele era um namorado? Você vai ter que abrir um apêndice. E como se abre um apêndice? Provocando a parte. Você vai abrir um tópico específico e vai dizer, existe a situação de Pedrinho que nós gostaríamos que o juízo citasse ou intimasse, porque ele é herdeiro, intimasse ele para que ele se manifeste. Intimou, que aí acabou. Você vai falar que ele é o quê? Ele é namorado. Ah, ele vai querer discutir. Quando ele for discutir, vias originárias. Vai ter que provar. Aí vai abrir um processo apenso, reconhecimento do não estável, pós-morte, depois do falecimento. E aí vai ter que provar. Professor, no caso de um suposto filho não registrado, pode sobrestar o inventário para investigação de paternidade? Então, poderíamos alegar a prejudicialidade externa. Prejudicialidade externa é quando a resolução da minha ação depende da solução da outra. Todas as vezes que você tiver uma ação que para resolver essa ação depende da outra, você suscita a prejudicialidade externa. Ou você reserva o quinhão para ele. Você não vai suspender o inventário. Até porque o inventário suspenso é bens que deteriora. Você vai dizer, o inventário continua, mas nós vamos reservar aquele quinhão para esta investigação. Para você reservar, você tem que ter ação, tá? Não adianta uma mera expectativa, você tem que ter o protocolo da ação. Bom, essas foram as minhas perguntas, professor. Os alunos, eu acho que eles estavam cheios de dúvidas. E eu falei que é a oportunidade que teria com o doutor Rabaneta aqui, né, para dar. E daí qualquer coisa eu faço depois. Eu fiz vários apontamentos, mas a grande maioria já foi esclarecida. Então, eu pedi para eles. Alguma acadêmica? Não sou mais acadêmica, mas E olha lá, só pela ordem, tá? E olha, ela tinha já pedido a palavra, a hora que o senhor começou, a doutora Raquel, começar a fazer as indagações, eu preciso fazer uma pergunta. Então, Foi bem no meio do inventário extrajudicial. Quando o bem, o quinhão, não excede o valor 1.500 ITF, Não excede. aí ele é isento, né? Se ele optar pelo inventário extrajudicial, ele tem que pagar a aprovação. Você pode Ele também é pedir, isento. então, você já é isento. Aí você pode ver se encaixa em algumas das formas da gratuidade de justiça. Acho que, se eu não me engano, é o artigo 98 do Código de Processo Civil, se eu não me engano, que fala da gratuidade. Aquele que não tem condições de pagar as custas do processo e dos atos notariais. Então você vai fazer um pedido dizendo que você se enquadra numa situação de hipossuficiência e que você quer a isenção dessa tarifa, dessa taxa de averbação. Eu não sei se alguém já pediu isso nos cartórios, mas está na lei. E se está na lei, nós temos que articular, nós temos que dialogar para que isso aconteça, né? E a gente pediria a estabilização. tem alguns cartórios que, fazendo o pedido, eles concedem, desde que seja beneficiário da justiça gratuita. Aí a gente tem que fazer toda essa demonstração. É possível sim. Já vi situações que aconteciam isso, tá? Mas ainda existe alguns que têm uma resistência em relação a isso. Na verdade, o pedido da justiça gratuita no cartório, ele é feito diretamente ao diretor do foro. Então, por mais que você faça no cartório, quem vai apreciar é o diretor do foro da comarca. No caso, Várzea Grande, o Dr. Jones, que é o diretor do foro da comarca de Várzea Grande. Eu já tive e foi deferido dessa maneira. E lembrando que o advogado, mesmo que você tenha advogado particular, isso não é óbvio para a concessão da gratuidade de justiça. Então, ele pode ter pago o advogado e mesmo assim ser beneficiário da gratuidade de justiça. Voltando um pouco naquela questão do cônjuge, após abrir o inventário, independente do regime de bens, esse cônjuge permanecer na residência? Qualquer que seja. É um direito real, inclusive. O direito real, ele acompanha o bem. Vai ser gravado o direito real de habitação.
Direito real de moradia, habitação. Independente. Qualquer um. Propriedade privada. Porque ele não vai conseguir, mesmo que você é proprietário, vai ser partilhado com você. Você vai vender. Quem compra tem que respeitar. Está, como é um direito real, é igual ao direito real de servidão, de passagem, de fundações. Vitalício, né, professor? Lembrando, o usufruto, você tem o principal e os frutos. Significa que aquela casa, você pode colocar ela para alugar e morar em outra casa, porque a dor do falecimento não lhe permite morar mais ali. Usufruto. Não é o direito real de uso. O cônjuge supérstite tem direito real de uso. Ele não pode alugar a casa e morar em outro lugar. Ele tem direito real de habitação. Vamos lá. Direito real de habitação. De uso não. De habitação. Se ele sair dali, eu vou para uma kitnet, eu vou colocar para alugar porque é mais barato. Tchau. Os frutos são participantes. E se ela voltar, como já aconteceu, o caso real, além disso, ela se permanecer, ela tem que pagar os aluguéis do valor. Porque aí ela perde o direito, porque ela perde o direito pelo não uso. É igual o direito de passagem. O direito real de passagem, ela se perde pelo não uso. Como você não prova o não uso? Pelo mato que cresceu. Então, inclusive você pede para que seja retirada a averbação, abaixa na averbação. E aí vai ser a mesma coisa, você dá a baixa na averbação do direito real de habitação. Professor, no início da palestra, o senhor fez um comentário sobre regime de bem. Eu não formei menina, 25 anos. O regime de comunhão parcial. O bem adquirido por um dos cônjuges na constância do casamento com recurso único, individual, ele não entra na minha ação? Ele entra. Porque em 1996 houve uma reforma, houve uma lei que disse que existe uma presunção de esforço comum. E o Código, na reforma do Código Civil, ele já trouxe essa presunção. Então, a presunção de esforço comum, presunção iuris tantus, você teria que provar, e o esforço comum ele se prova com apoio, com incentivo, estando do lado daquela pessoa para que ele possa ter sucesso, homem ou mulher. Mesmo com o fruto do seu rendimento? Eu tenho casos, por exemplo, que eu tentei, ela recebeu dinheiro, tal, o juiz falou, não. Mas ele contribuiu, ele contribuiu com o amor. Mas aí eu concordo, porque é aquela mulher que é do lar. Quem que lava, passa, cozinha. A lei foi criada para ela. Então, você tem que proteger. Agora, você tem que provar o vigarista, né? O espírito do legislador foi proteger esta mulher. Esse foi o espírito do legislador. Só pela ordem, Gabriel. A Solange já está secretariando. Bom dia, doutor Fábio. Uma dúvida que eu tenho em relação se o herdeiro pode contestar quando o decujou em vida fez doações para certos filhos e deixou de doar para outro. Após vir a falecer, ele pode contestar? Olha só que interessante a sua pergunta, porque assim, eu não entrei na colação. Por quê? Porque a matéria da colação eu precisaria necessariamente de mais uma manhã dessa só para falar de colação. Olha que interessante. Ele doa. Doa para um filho. Em detrimento de você. Por causa de algum motivo, ele quer tirar você da herança. Então ele já começa a doar para o filho. Você vai esperar o falecimento ou você vai entrar agora? Existem entendimentos que existe um prazo prescricional para intentar a doação inoficiosa. A quarta turma do STJ está entendendo que o marco inicial é da liberalidade. Agora, a terceira turma entende que não, que tem que esperar o inventário, porque o filho pouco pode fazer enquanto vivo, porque não há abertura sucessória em vida.
Então, se você chegar no meu escritório, eu intentaria ação, com uma preliminar muito bonita, dizendo que eu quero resguardar os meus direitos. Se o judiciário disser que você vai ter que esperar a sucessão, cara, você tem um papel na tua mão que no dia que acontecer a sucessão daqui a 30 anos, 40 anos, eu falo, peraí, eu não entrei porque o judiciário me chancelou. Porque ele disse que o momento não era agora. Entendeu? Então, e até porque, daqui a 40 ou 50 anos, porque o momento de se averiguar é no momento da liberalidade que você verifica se ele tinha outros bens. Então você vai ter que fazer um marco muito claro para dizer, ele doou mais do que ele tinha neste momento. E assim, eu tenho inventários que eu defendo, advogado tem que defender teses, não significa que são as nossas convicções, são teses. O advogado defende teses. Eu tenho um inventário que eu defendo firmemente que o momento do início do prazo prescricional é com o falecimento, e eu tenho outro inventário que eu digo que não, que é da liberalidade. Eu trouxe as teses dos dois. E o pepino é do juiz que fez concurso, passou, ele se vira. Depois o tribunal que vai ver o que vai fazer. Não, Bora. eu vou fazer a pergunta. Abrir mais um. Eu iria pegar o gancho da pergunta dela. Eu não entendi, referente ao começo, quando a meeira também será herdeira. Ok. Essa é a minha pergunta. Bens adquiridos comum, na constância da união. Metade é seu, metade é dele. Você é herdeira disto? Não. Você é meeira. 50% é seu. Já é seu. Quem vai herdar são os filhos. Você vai constar no inventário apenas para garantir a sua parte da ameação. Ok? Perfeito. Os bens adquiridos antes de conhecer você. E olha que diferença, porque quando você se divorcia, ou quando você faz a dissolução da sociedade conjugal, não existe bens particulares, o que é dele é dele. Só que no falecimento não, o que é dele é seu. Porque os bens particulares, aquela fazenda que ele adquiriu enquanto estava casado com a primeira mulher, que você vai ser herdeira e você vai concorrer agora com a reforma, que antigamente você tinha que fazer um cálculo da sua cota disponível. Conforme a quantidade de filhos você tinha. Aí eu tinha um cálculo lá numa planilha Excel que eu usava. Como foi declarada a inconstitucionalidade do 1700 e alguma coisa, agora não, você concorre de igual para igual com os filhos. A cota é igual. A cota é igual. Não importa quem seja, concorre igualzinho. Você vai ter uma qualidade de filha. Teve uma filha que chegou lá no escritório. Esse artigo, professor, eu acho que também deveria ter sido declarado uma parte dele inconstitucional. Por quê? A partir do momento que você é casado pelo regime da comunhão parcial de bens e que você não tem o direito a concorrer na herança nos bens particulares, ele coloca para uma meeira, para uma união estável, benefícios maiores, sem um casamento, né? E aonde o código fala que você equipara seu regime de comunhão parcial e na sucessão ele faz uma distinção, quer dizer, a união estável é mais benéfica do que o casar. E aí ele infringe, quando acontece isso, você está infringindo a instituição do casamento, que é uma instituição constitucional. Por isso que a recomendação é casar. Quando vem uma porque o meeiro, a união estável, tem mais benefício. Depende do lado do seu cliente, você vai mandar casar. Não, Depende o que acontece? O cliente, ele vem no seu escritório, você tem que fazer uma projeção futura. Você tem que analisar tudo para o cliente. Olha, você tem isso, você faz um mapa. Eu tenho um mapa. Nós criamos um mapa e eu tenho as casinhas, tem um apartamentozinho lá do jogo da vida, não tem? Quem já brincou com o jogo da vida? Né? Filhinho, então. Aí eu coloco assim e falo, você tem isso, tem isso. Se você casar em regime tal, se você morrer, acontece isso, isso e isso. O cara olha assim e fala, meu Deus. Aí você vai dar uma orientação. Depende. Se você for do companheiro ou da companheira, às você vezes fala, não, compensa fica lá, às vezes compensa, não casa, A cai. defase é contra, a defase é contra a união estável ser equiparada a... Mas eu acho que a equiparação não é errada. Eu acho que na sucessão, sim. Porque ela dá um privilégio para uma companheira que aquela que é casada não tem. Porque você concorre no bem particular que a cônjuge sobrevivente não concorre. E olha, para casar, para casar,
Gente, vocês têm que publicar edital, tem que fazer proclamas, tem que ser um ato solene, tem que dizer se você aceita por livre. Declarar os bens, declarar né? bens. O código traz até o concubinato. E aí você pega agora. Não, famílias paralelas. Claro, aqui eu quero discutir as teses, sem me posicionar pelo A ou pelo B. Porque eu acho que o advogado discute teses. Hoje faço parte com muita felicidade do IBDFAN, faço parte da ADFAS, e para o advogado isso é bom porque nós temos as duas visões que se complementam no final, que é oferecer um caminho jurídico para eles. Oi, meu nome é Giane. A minha curiosidade é o seguinte: quando não existe uma certidão de divórcio e o casal já era separado de corpos há muito tempo, no falecimento de um dos cônjuges, o que ainda sobreviveu tem algum direito? Nós vamos para as vias ordinárias. Você tem o direito, legal, sou casada. Você vai ter que constar como casada. Pronto, sou casada. Os demais vão dizer, peraí, ao tempo já não estavam mais vivendo de fato, vai discutir essa relação, para dizer que você não tem ou tem. O negócio é o marco. O default é que você tem, o padrão é que você tem direito. Um divorciou porque não quis. A companheira que vai ter que brigar para dizer que não, peraí. Na época eu já estava com ele, já vivíamos juntos. Muitas vezes o que acontece é quando a pessoa não entrou no divórcio, o outro companheiro já está com uma outra pessoa, e aí vem o imbróglio. Porque vai ter um marco, né, do patrimônio. Não, e aí você imagina, aí são os conceitos de família paralela. Para institutos previdenciários, isso cola numa boa. Porque vai dizer, aí, tá aqui, ó. Eu estou no processo discutindo uma pensão, a família quer um dos irmãos dele, não quer, né? Entrou em juízo. Ele amava as duas. Alegando, mas... Poliamor. mas eles dão para os dois. Poliamor. Você queria, então? Na verdade não é poliamor, é família paralela. Poliamor, Mas eu faço... o poliamor é quando todo mundo sabe de tudo. Tipo assim, nós vivemos juntos, eu amo você, ele ama ela, todo mundo se ama no poliamor. Nas famílias paralelas, elas se odeiam e ele tem as duas famílias. Mais ou menos isso, tá? Eu conheço um caso que a pessoa é casada no papel com a primeira esposa, tem um casal de filhos, e aí ele adquiriu uma nova família e tem 5 filhos com essa nova família. Um mora de um lado da rua, o outro mora do outro lado da rua. E aí hoje ele dorme ali, amanhã ele dorme aqui. Famílias paralelas. Se elas dormissem juntos, seria poliamor. Entendeu, né? Inclusive, o CNJ vetou os cartórios de fazerem escrituras de poliafetiva, tá bom? Se elas morassem juntas, seria poliamor. Como não moram juntos, é paralelos, famílias paralelas. E daí, nesse caso, como que fica a sucessão? Ave Maria! O advogado tem que cobrar bem, cobrar. E tentar fazer uma coisa. Raquel, pode fazer essa pergunta e passa para a professora Solange para a gente passar para... Professor, em relação à questão da quarta parte, vamos supor, são filhos do mesmo pai, da mesma mãe, aí aparece filho só do pai. Nunca. A divisão vai ser igual para todos. Sim. Depois da Constituição de 1980. E aí que está o pulo do gato também. Olha, eu adoro esse gato. Adoro o gato. Se ele faleceu antes de 1988, não. Faleceu antes de 1988, o inventário só foi aberto agora, em 2018. Não. O filho não vai herdar. Por quê? Antes de 1988, os filhos à vida fora do casamento eram considerados bastardos, então eles não tinham direitos. Depois de 1988, todos os filhos têm os mesmos direitos com as mesmas qualificações. Porque assim, eu verifiquei que existe a questão dos filhos do mesmo pai, mesma mãe, ele receber a mais dos filhos do mesmo Só pai. se ele testar, só se ele fizer um testamento. Se eu tenho aquele filho que eu gosto mais daquele filho, então eu vou fazer um testamento deixando 50% da herança. Não posso entrar na legítima. 50% dá disponível, 100% dá disponível para um filho só. Preferido. Preferido. Um artigo no Código Civil, agora não me recordo.
agora, não sei se foi revisado ou não, que fala sobre a questão dele receber o dobro. Uma coisa assim. Eu me lembro disso. Eu De não verdade. lembro qual que é, mas eu cheguei de mencionar essa dúvida. Não mesmo. Não há distinção entre filhos. Não. Inclusive, há uma discussão com o filho que recebeu, assim, eu estou falando que a gente lê, né? Sempre chega no e-mail, por fazer parte dessas entidades, sempre chega, e assim, o advogado, meia-noite, ainda bem que minha esposa, essa esposa, ela é advogada e trabalha junto, porque aí você está lendo, ela fala, sabe, não, estou vendo agora uma matéria interessante e tal, ela fala, não, estou beleza. Porque senão, como já... Ninguém comenta com você mais fácil. Pronto. Ela, né? Mas houve um caso que o pai deixou esse dinheiro e aí havia essa distinção, estava dizendo que havia distinção. A decisão foi não, ele pode, é disponível, ele pode fazer o que ele quiser com esse dinheiro. Ele não pode invadir a... Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer a presença de todos aqui, advogados, nossos acadêmicos do curso de Direito da FAUSB, em especial, eu acredito que tenha demais instituições aqui presentes ou não? Não, a Unibag tem alguns alunos da Unibag, né? Então, os que estiverem aqui presentes. Imensamente fica honrada essa casa, o AB Várzea Grande, seccional Várzea Grande, pela presença do senhor, está abrilhantando e esclarecendo vários pontos e já renovando o convite de estar numa outra oportunidade para que outros pontos sejam esclarecidos, porque aqui foram apenas algumas abordagens, é extenso, esse assunto é vasto, tem polêmicas, eu sei que tem alunos aqui que não fizeram os questionamentos que deveriam, que eles vivem em sala de aula fazendo, né, os questionamentos, porque é bastante complicado, todos nós temos os nossos problemas, né, e quando a gente fala, que a doutora Raquel falou a respeito da Constituição Federal ali, então, lá na Constituição de 88, artigo 5º, inciso 30, ela já fala a respeito do direito à sucessão. Então, nós já temos essa garantia constitucional e todos os desdobramentos que o doutor trouxe muito bem hoje, né, elencado, só que a gente precisa de mais. Então, nós precisaríamos de uma, digamos assim, de repente, montarmos uma oficina, alguma coisa, para a gente trazer, logicamente, com a colaboração da doutora Raquel ali também, que esteve conosco, né, enfim, todos aqui. A Flávia por essa iniciativa de estar abrindo esse seminário para que vocês possam ter esse conhecimento mais abrangente sobre os vários temas, os desafios da advocacia, é urgente. O CPC de 2015 ele trouxe várias alterações, inclusive hoje aqui, existem vários pontos ainda que precisam ser amarrados. Em razão disso, essa necessidade da gente continuar com esse debate, tá? Agradecer a presença de todos e dizer que continua. Hoje de manhã foi apenas a primeira parte. Temos vários assuntos aí, vários desafios a serem desbravados, né? E aí a Flávia está aqui justamente para fazer o nosso fechamento. Agradecendo mais uma vez a participação de todos vocês. E, doutor, obrigado. Foi maravilhoso. Obrigada, viu? Uma honra para a gente. Bom, só tenho a agradecer a presença de todos e todas aqui, em especial ao nosso convidado, né, palestrante, professor Fabiano Rambaneda, as debatedoras que vieram aqui firme e forte, Raquel com um hall de perguntas, não era hall de testemunha, era hall de perguntas, e a predisposição da Marisete está aí coordenando os trabalhos do painel. Bom, nós continuamos à noite, nós temos 2 juízes trabalhistas da comarca de Várzea Grande, doutora Graziela Lima, doutor Lamartino, que vão falar dos nossos desafios na área trabalhista, que é a reforma trabalhista, e conto aí com a presença de vocês aqui maciça à noite, né? Para darmos continuidade amanhã, eu convido também, nós estamos discutindo uma situação até que você colocou aqui sobre postos, o campeão, né? Amanhã a doutora Tatiana Monteiro vem falar sobre regulação fundiária, que a lei nova vai trazer um novo diretriz até para o próprio advogado trabalhar de uma forma administrativa como cartório, como inventário extrajudicial, ser uma regularização extrajudicial perante os órgãos públicos. Então, uma inovação na legislação da regulação fundiária. Nós sabemos, quem é aqui de Várzea Grande sabe que o nosso município é 70% irregular,
e 70% precisam de escritura dos seus imóveis e não fazem essa regulação fundiária por falta de conhecimento, e é uma porta a abrir para a advocacia de Várzea Grande, que é isso que eu estou trazendo, por isso que nós estamos inovando nessa matéria dentro desse seminário. Criminal, nós temos a doutora Michele Marie, que vai vir amanhã à noite, né, falar sobre provas de processo penal, e o doutor Rodrigo Araújo vai falar sobre as prisões cautelares e as prisões preventivas. Então, vamos continuar aí à noite, com a presença de todos, e uma boa tarde, um bom almoço a todos. Obrigada. Sim. Esse material vai estar disponibilizado no site. Eu não consegui pegar. Tá, eu vou mandar para você. Sim, pode me mandar. Aí a gente Ou manda anota por meu e-mail, e-mail. fabiano@braa.dv.br. Manda para o Flávio, você distribui para a galera. Sim, a gente, eu distribuo, passo no e-mail, nas fichas de inscrições tem, aí a gente cadastra e manda para todos, tá? Mas de qualquer maneira ele está passando o e-mail dele aí. Fabiano, solicitam. @BRA. Pode. Estão gostando? Sim. Ou procura Fabiano Rabaneira na internet, vocês vão achar direto. Eu faço o convite, doutor Fabiano, doutora Michele, que estão aqui, vir hoje à noite, participar do restante do seminário, tá? Fiquem à vontade para